Salve galera, tudo beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo para vocês. Eu sou o Lino Almeida e esse é o canal Friamente Calculado. Nós vamos continuar na aula de hoje a matéria sobre frações, matéria essa que nós iniciamos na aula passada, demos uns conceitos fundamentais, né, bem básico, e hoje nós vamos falar sobre a classificação de frações, né? Vamos classificar os tipos de frações que nós encontramos. O primeiro que nós vamos falar é as frações decimais. Vou escrever aqui, ó, decimais. Para quem não pegou a primeira aula, é só voltar lá que está bem explicadinho lá o que é fração, como que funciona. E as frações decimais, nós vamos falar aqui, decimais, são as frações múltiplas de 10, né? Potência de 10, por exemplo, 10, 100, 1000 e assim por diante. Ou seja, pegar aqui, ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 1 centésimo, 2 centésimos, 1 milésimo. Ou seja, são aquelas múltiplas de 10, potência de 10, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. E essas são as frações chamadas decimais. E agora, partindo para a próxima classificação de frações, nós temos as frações próprias. E as frações próprias são aquelas menores que o inteiro, ou seja, vou pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo, 1/2. 1/2 é menor que um inteiro. Por que é menor que um inteiro? Vamos supor que um inteiro, sei lá, 1. Para ela ser como se fosse um inteiro, ou o mesmo valor que o inteiro, ela teria que ser 2/2. Né? Porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Aí seria um inteiro. Como ela é 1/2, ela é menor que o inteiro, ou seja, menor que o inteiro. Então, toda fração cujo o denominador, por exemplo, vou pegar aqui, ó, 2/3. O denominador, o numerador e denominador. Toda fração cujo numerador é menor que o denominador significa que ela é menor que o inteiro e que ela é uma fração própria. Agora, uma fração imprópria, que é a próxima classificação de fração, imprópria, já é o contrário. É aquela cujo o numerador é maior que o denominador. Sei lá, 7/4, por exemplo. Veja que o numerador é maior que o denominador. Numerador, denominador. Outro exemplo aqui, 4/3. O numerador é maior que o denominador. 4/3, se fosse dividir, com certeza seria maior do que o 1. Então é maior que o inteiro, significa que é uma fração imprópria. Significa que foi pego um inteiro mais uma porção de alguma outra divisão para completar essa fração. Será, por exemplo, 3/3 de uma fração e mais 1/3 de outra fração para completar esses 4/3. Ou seja, ela é uma fração imprópria. O próximo tipo de classificação de fração que nós vamos falar aqui são... Escrevi direito aqui. Números mistos. São as frações com números mistos. E aí ela tem muito a ver com as frações impróprias. Né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui uma fração inteira, 4/4,
mais uma parte de uma outra fração, 2/4. Ela daria uma fração imprópria, que seria 6/4. 4/4 de uma mais 2/4 de outra. A soma das duas seria 6/4. Embaixo não soma, embaixo só considera uma soma de fração. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, nessa soma de fração, 4/4 mais 2/4 seria 6/4, porque o denominador não soma, só soma o numerador, e seria 6/4. Porém, esse 6/4 seria a mesma coisa que uma fração inteira. Aqui, 4/4. 4 dividido por 4 não é a mesma coisa que 1. E 4/4 é a mesma coisa que 1 inteiro. É a mesma coisa que você pegar algo, sei lá, um bolo, dividiu em 4, mas você comeu as 4 partes, ou seja, você comeu inteiro. Então, 1 inteiro. E aqui, mais 2/4. Mais 2/4. E comeu 1 inteiro e mais 2/4. Ou seja, 1 inteiro e 2/4. Quando tem uma parte inteira e a parte fracionária, significa que isso é números mistos. Tá ok, galera? Na próxima aula nós vamos ver como é que faz essa transformação mais detalhada. Nós vamos ver como é que transforma de números mistos para fração imprópria e de fração imprópria para números mistos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se puder, curte o canal, compartilha, se inscreve aí, ative o sininho. Um abraço e até a próxima.